Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Estamos aqui para continuarmos a química orgânica, as nossas funções oxigenadas. Hoje vamos ver então aldeídos e cetonas. O importante é você não confundir aldeídos e cetonas, porque ambos vão ser representados aí com o grupo funcional carbonila, só que em representações diferentes, né? Então os pequenos detalhes dessa representação diferente vocês vão estar vendo nessa videoaula. Espero que vocês aproveitem bem, lembrando que a organização de vocês é o sucesso de vocês. No final desta videoaula, eu vou apresentar também a correção do exercício 7 que ficou da aula passada, tá? Lá de éter, a nossa função oxigenada éter. Vou resolver então no final dessa videoaula. E aqui nós vamos trabalhar então aldeídos e cetonas, regras, nomenclaturas, e depois fica também aí alguns exercícios para outra semana, beleza? Conto com vocês e vamos avante aí. Então, nas estruturas, aqui você já pode estar observando, só vou organizar aqui uma canetinha para nós. Ó, se eu pensar em aldeídos, olha a posição aqui do R. Esse R, então é a ramificação, a R, né, uma outra ramificação. Então aqui vem dos arenilas, né, e aqui vem dos alquilas, tá? Então quer dizer o que? Aqui eu posso ter CH2, CH3, aqui eu posso ter um anel aromático no lugar de CR, né? Mas o importante, aqui eu tenho C dupla O, percebeu? Ó, C dupla O no aldeído. Na cetona também eu tenho C dupla O, tá? Aí que a gente fala, não confundir cetona com aldeído. Mas antes vamos ver aqui, ó, radical para cá, radical para cá, alquila e alquila. Radical para cá e radical para lá. Um alquila e um arenila. Aqui ambos arenilas. Tudo isso fica para a cetona. Esse C dupla O que está aí, nós chamamos de carbonila, tá bem? Então essa carbonila que está aí, pode observar que quando eu olhar para os aldeídos, essa carbonila fica em um carbono primário. Pode observar, ó. Fica em um carbono primário. Então se fica em um carbono primário, e aí esse carbono falta uma ligação, veja. Uma, duas, três. Para cá vai o hidrogênio, para completar a tetravalência desse carbono. Então quando for assim, eu tenho a carbonila com hidrogênio, nós chamamos esse grupo funcional de aldoxila. Certo? Aqui então eu tenho aldoxila, porque o nome somente do C dupla O é carbonila. E aqui não vai ter alteração. Aqui ele é carbonila e continua carbonila. Tudo bem? Então, ó, aqui está então a carbonila. Só que a carbonila na cetona, ela está em um carbono secundário. Aí está a diferença, né? Ó, em um carbono secundário. Eu vou estar no decorrer da videoaula representando mais algumas coisas assim. Então, ó, a carbonila, que ficou um pouquinho longe, mas não é separado, tá? Carbonila está aqui em um carbono secundário e aqui em um carbono primário, tá? Por isso que a gente fala que a menor cetona é a propanona, né? Porque para ser cetona, a carbonila tem que estar em um carbono secundário, né? Mas vamos melhorando agora no decorrer aí, ó. São compostos orgânicos que possuem a estrutura das suas moléculas do grupo funcional carbonila. A carbonila está presente em quem? Nos aldeídos e na cetona, né? Só que veja bem, lá no aldeído, aqui vai um hidrogênio e na cetona um carbono para cá e para lá, ou seja, as ramificações sendo ela aromática ou não, né? Sendo que nos aldeídos o grupo carbonila se encontra ligado a um radical alquílico e a um átomo de hidrogênio. Então eu vou ter um radical alquílico aqui e um átomo de hidrogênio, trazendo ou fazendo com que esse carbono aqui seja um carbono primário, certo? Enquanto que na cetona se encontra ligado a dois radicais, seja ele alquila ou seja ele arenila, tá bem? Aldeídos, forma de representar o aldeído, muito comum isso aqui, ó. Os aldeídos são substâncias que apresentam o grupo carbonila na extremidade da cadeia carbônica. E aí, essa carbonila na extremidade recebe um outro nome, então, né? O grupo funcional passa a ser, então, a aldoxila. Muito bem? Aí vejam só,
Nomes comuns, metanoíla e formila, né? Mas o principal que vai estar em vestibular é esse aqui, ó. Grupo funcional aldoxila. Então eu tenho ligado a um radical apenas, está aí. Agora vejam só, esta representação aqui também pode ser assim, ó, como está aqui. E aqui é importante nós pontuarmos, ó. Eu não vou ter, se eu tiver R, C, ó, OH, eu já estou pensando em função álcool. Então eu tenho CHO, vejam só. HO, o H é ligado diretamente ao carbono. Então quando o H vem primeiro, dá a condição de entendermos isso aqui, ó. Hidrogênio ligado diretamente ao carbono e lá o oxigênio também. Ligações bastante fortes aqui, onde dá a molécula o seu lado mais polar, né? Então o aldeído, quando nós estamos falando aí, eu posso representar o seu grupo funcional assim, como está no primeiro momento, né? Pode estar vendo aqui, ou também poderá ser representado assim. Tá? São produzidos pela oxidação de alcoóis primários. Então, quando um álcool primário se oxida, forma aí um aldeído em reações orgânicas, né? Cetonas. Olha, as cetonas são substâncias que apresentam o grupo carbonila no interior da cadeia carbônica. Quando eu falo no interior, quer dizer o quê? É entre radicais. Então, a cetona pode aparecer assim, o grupo carbonila, né? C dupla O, né? Essa carbonila. E pode simplesmente também esse O ser colocado aqui. E aí é onde que muitos alunos confundem com éter. Não é éter, é uma cetona. Porque seria como se esse oxigênio estivesse aqui, ó. C dupla O. Então eu posso colocar para cá ou como posso colocar próximo do carbono sem nenhuma ligação. Que a gente subentende que aqui tem duas ligações, né? Para o O. E tem que ser para lá, porque aqui tem que dar sequência para ligar-se no outro carbono, fazendo com que este carbono aqui seja um carbono secundário, né? Grupo funcional então ainda acetona, cetoxila, né? Propanoíla ou acetona, né? São produzidos pela oxidação de alcoóis secundários. Então veja, se foi originado um álcool primário, aldeído. Se for de um álcool secundário, eu tenho então uma acetona. Nomenclatura dos aldeídos. Como é que vou dar nome a um aldeído? Então, nomenclatura dos aldeídos, nome da estrutura. Os aldeídos e o PAC nomeiam-se empregando o prefixo grego que indica o número de átomos de carbono, seguido do infixo, tipo de ligação, né, e terminado com o sufixo al. Então, se lá nos alcoóis terminava em ol, aqui nós vamos terminar em al, né? Então, o prefixo grego mais o infixo an, sufixo al. Então, esse prefixo grego é o met, et, prop, but, pent, né? Então, exemplos. Aqui nós temos apenas um carbono. Então, por isso que nós usamos aqui mets. Só tem ligação simples entre carbonos. Aqui tem uma dupla, mas é da aldoxila. Então, an mais al, metanal. Esse caso aqui, carbono 1, 2, 3, 4. Eu tenho que lembrar que o carbono que participa da aldoxila também deve ser contado na cadeia principal, por isso 4. Então 4, o prefixo grego é buts. Então buts mais an mais al, butanal. Tá? Esse é o nome oficial aí. Esse aqui, ó, de onde eu começo a numerar um aldeído? Sempre do grupo funcional. Se tiver mais do que um, daqui é onde eu chego mais rápido nas ramificações. Por isso esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Tá? Então veja bem, no carbono 4 eu tenho metil para cima e metil para baixo. Então vai ficar 4,4 dimetil pents, porque tem 5 carbonos, an e al. Então 4,4 dimetil pentanal. Ok? Olhando esses outros dois exemplos. Por que etanal? Carbono 1, carbono 2. Então, et mais an, etan, al, etanal. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. No carbono 3 tem um radical.
metil. Então, por isso, 3-metil, but, 4 carbonos, an mais al, butanal. Muito bem. Nomenclatura usual dos aldeídos. Ó, a nomenclatura usual para alguns aldeídos é marcada a partir dos ácidos carboxílicos de estruturas similares. Ou seja, esse nome é importado lá dos ácidos carboxílicos que a gente vai estar vendo na sequência aí, né? Então, metanal, o nome oficial. Seu nome usual, aldeído fórmico ou formaldeído. Etanal, ó, aldeído acético. Aqui, só voltando, aldeído fórmico vem do ácido fórmico que vem da formiga. Ácido acético, né? Acetum é o que está lá no o ácido acético que está no vinagre, né? Então, aldeído acético ou acetaldeído. Aldeído propiônico vem de propírios, né? Gordura, ou propionaldeído. Butanal, aldeído butírico, vem de butírion, manteiga rançosa, né? Ou butiraldeído. Pentanal, nome oficial, aldeído valérico, né? Me provável que vocês já ouviram falar da valeriana, né? Ó, valeraldeído, ó, ou valérico. Etanodial, aldeído oxálico ou oxalaldeído, são os nomes usuais aí. E o importante observarmos aqui que nos aldeídos os nomes usuais presentes no dia a dia que vocês podem encontrar são esses. A partir desses aqui, se sair algum usual, né, tipo um aldeído que não seja um desses que estão aqui, o autor vai ter que dizer para ti quantos carbonos tem, né? Assim também é para os ácidos carboxílicos, depois a gente vai estar vendo, né? Pegando aí o ácido caproico, ácido caprílico, né? Que vem das cabras, são nomes usuais. Ele vai te falar que é o ácido hexanoico, o ácido octanoico, assim vai, né? Então, na usual do aldeído, a gente fala que ela é um pouco ruim, difícil, porque não segue regra. Então, você vai ter que decorar aí o nome usual dos aldeídos, mas é só esses aí. Os demais, aí o autor vai estar falando quantos carbonos tem, tá bem? Continuando aí, nomenclatura das cetonas. Então, nós temos lá na IUPAC, a Química Internacional Pura e Aplicada, nomeia-se empregando o prefixo grego. Esse prefixo grego, então, met, et, prop, but, né? Ó, indica o número de átomos de carbono, seguido do infixo, tipo de ligação, se é an, em ou in, né? E terminado com o sufixo ona, pela cetona. Então, se observarmos aqui, esta é a menor cetona. Esta é a prop mais an mais ona, propanona, cujo nome comercial é acetona. Correto? Aqui está o removedor de esmalte, né? Então, propanona, nome oficial, acetona, nome comercial, e o nome usual já vamos estar vendo aí, né? Que é acetona dimetílica, né? Aqui agora, ó, 4 carbonos, butanona. E aí você vem para esse terceiro exemplo aqui, e aí pensa, pera aí, mas por que este número agora? Significa dizer que após 4 carbonos, a carbonila terá mais do que uma possibilidade de ser posicionada na cadeia. Aí eu tenho que citar onde ela está, porque se eu pegar esta carbonila aqui e colocar nesse carbono, seria butano 2-ona. Se está aqui, é butano 2-ona, então não vai mudar nada. E as únicas duas possibilidades da carbonila aí para ser cetona é aqui e aqui, né? É as únicas possibilidades que tem. E aí eu começo a enumerar uma cetona de qualquer uma das extremidades, desde que a carbonila receba o menor prefixo grego. Então, 1, 2. Se a carbonila estiver aqui, o carbono é esse, 1, 2, certo? Então, sendo assim, eu não preciso dizer onde está a carbonila nesse caso. Agora, nesse aqui sim, olha, 1, 2, vamos por aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Não temos ramificação? Ok. Então, pents. Pents porque tem 5 carbonos.
4 em. Eu estou dizendo que o carbono 4 antecede uma dupla. Então eu estou com o meu infixo ao invés de an, nesse caso em. 4 em. 2 ona, quer dizer o quê? No carbono 2 está a carbonila. Então 2 ona, ok? Nomenclatura usual. A nomenclatura usual da cetona segue a seguinte regra: radical menor, ou seja, radical menos complexo, mais radical maior, né? E aí a palavra cetona. Então eu vou citar lá cetona no final ou no início, né? Vai ser indiferente aí. Aí vejam só, nós temos aqui, nesse caso, a propanona. Se nós pensarmos no nome usual, eu vou pegar a carbonila, que está aqui, C dupla O, e vou escrever cetona. Assim ou assim. Esse último nome que está aqui é o mais comum no dia a dia, tá? Esse primeiro nome não é tão comum, mas os dois servem para usual. Eu vou dizer então, quem é que está ligado na carbonila? O metil e o metil. Então nós colocamos aqui dimetilcetona. Ou, veja só, ou colocar a palavra cetona em primeira mão, como está aqui. Então cetona, dimetil e terminação ica, por isso dimetílica. Certo? Aqui nesse outro exemplo, ó, eu tenho metil etilcetona. Por quê? Cetona é isso aqui, ó. É um nome também aceito. Aí nós temos lá cetona, o segundo nome também aceito. Cetona, metílica e etílica. Né? Depois eu vou estar colocando exemplos assim. Ó, metílica e etílica. Ou somente metiletílica. Aí eu coloco um hífen. Ao invés de colocar a preposição e, se eu colocar a preposição e, vai ficar cetona, metílica e etílica. Por complexidade, ou seja, eu vou lá, C dupla O é cetona. Como é que eu meço a complexidade no radical? 2 carbonos é mais complexo que aquele que tem apenas um. Então, por isso que fica assim. Nesse caso aqui, ó. Isso aqui, essa partezinha chamamos de cetona. Ó, aqui é cetona. Metilpropilcetona. Então, metilpropilcetona, dando o nome usual. Mas posso também colocar a palavra cetona primeiro. E daí vou colocar metílica e propílica ou o hífen ao invés da preposição e aí coloco lá metilpropílica. Também aceito aí no nome usual. Nesse caso, observamos o que? C dupla O é cetona. Então, dietilcetona ou cetona dietílica. Novamente, C dupla O é cetona. Daí eu vou ter que conhecer os radicais, então para cá e para cá, para a direita e para a esquerda. Né? Então, nós temos propil para a esquerda e propil para a direita. Então, dipropilcetona ou cetona dipropílica. Colocamos aqui mais alguns exemplos. De onde eu começo a enumerar? Nesse caso, não preciso enumerar. Por quê? Eu tenho apenas 4 carbonos. Então, o nome, já tínhamos visto antes, butanona. Qual é o nome usual? Cetona metílica e etílica. Menor complexidade e maior complexidade. Se eu quiser colocar a palavra cetona no final, então eu vou colocar o quê? Se nós observarmos aqui, eu não preciso colocar a terminação ica, então eu vou colocar metiletilcetona. Se eu não quiser usar a preposição e, eu vou colocar então cetona, metil, hífen e etílica. Daí coloco o ica só no último radical. Muito bem. Mas lembrando que essa aqui é a mais usual, que eu coloquei nesse exemplo aí. O outro exemplo, aqui eu vou ter que numerar a cadeia, porque eu tenho, ó, além de ter mais de 4 carbonos, que eu tenho que já citar em qual carbono está a carbonila, porque ela pode estar no carbono 2, bem como no carbono 3. Eu tenho também o radical. Então eu tenho que fazer a carbonila receber o menor prefixo. Então carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono
5. Muito bem. No carbono 4 tem um radical e ele chama metil. Por isso, nós iniciamos aqui com 4-metil. Pense que tem 5 carbonos na principal. 2 é que no carbono 2 está a carbonila, o C-O, né? Então está lá. No nome usual, nós vamos colocar a palavra cetona, metílica e isobutílica, podendo colocar a palavra cetona no final e ficando como metil, isobutil, cetona. Sempre cuidar a ordem dos radicais, do menos complexo ao mais complexo. Se eu não quiser colocar a preposição e sim colocar o hífen, então eu vou colocar cetona, metil, isobutílica. Muito bem? Bastante atenção nessa última aqui, nesse exemplo aqui, porque este nome aqui, ó, é muito pouco usual, né? Parece muito pouco este nome oficial. Olha, difenil, por quê? Carbonos eu tenho um, então é metis, então metanona. E aí eu tenho para cá fenil e tenho para lá fenil. Então, duas vezes o fenil. Então, difenil metanona, nome oficial. Mas o nome oficial mais usado para essa aí é esse aqui, benzofenona, certo? Esse é um nome, podemos dizer assim, comercial e usado bastante como oficial. Esse nome aqui praticamente em desuso, mas aí passa a ser uma pegadinha vestibular depois, né? Cetona difenílica ou difenilcetona. Muito bem? Está então esses outros 3 exemplos. Características gerais. Aldeídos, a interação é dipolo-dipolo, a cetona também é dipolo-dipolo. Então não é ponto hidrogênio. Na interação intermolecular nós temos força de Van der Waals, dipolo-dipolo, né? As forças de Van der Waals é dipolo induzido, dipolo permanente, e aqui nós temos dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que é o caso da interação do aldeído da cetona, porque são em função da carbonila, nós teremos aí então substâncias polares e não são pontos de hidrogênio, que a interação por ponto de hidrogênio é o caso da água, é quando o hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio ou ao flúor ou ao nitrogênio. Aí eu tenho interação intermolecular polar também, só que mais forte, que é por interação por ponto de hidrogênio. A solubilidade. Os aldeídos solúveis em água, só os mais simples. E as cetonas são mais solúveis em água que os aldeídos. Pontos de fusão e ebulição. O aldeído então é mais baixo que os alcoóis e a cetona mais elevado que os aldeídos, né? O principal aldeído aí que nós temos é o formol, né? O formol, que é uma solução de A30, que é o formaldeído, o nome comercial dele é muito conhecido, apenas formol, né? Formol, que é o nosso metanol. Uma solução a 37% de formaldeído, metanol, é utilizado para preservar espécies biológicas, peças anatômicas em laboratórios de biologia, né? E tem uso na indústria também de plástico, resinas e cosméticos, né? Então está aí uma das aplicações do formol. O acetaldeído ou etanol é um aldeído utilizado na indústria química em síntese orgânica, em bebidas alcoólicas. A concentração do acetaldeído é importante, pois a presença dessa substância pode ser uma das causadoras da ressaca. Então, quando o cara está naquele dia que ela ressaca, aquela dor no corpo, é em função do acetaldeído lá, que se transforma da reação do etanol, que é a bebida alcoólica que a pessoa ingeriu, né? E aí ela acaba se transformando depois numa reação química em acetaldeído ou aldeído acético, né? E aí a ressaca. Hora então de revisar, né? Vamos revisar rapidinho o que a gente viu. Não se esqueça lá, quem não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, tá bem? Então, aldeídos, revisando aí, é considerado aldeído todo composto que possuir o grupo carbonila, C-O, ligado a um carbono primário, formando o grupo funcional que o identifica.
chamado de formila ou aldoxila. Muito bem. Que muitas vezes é abreviado como CHO. Então tem que cuidar bastante essa abreviação aqui do grupo funcional, do aldeído, como aquela abreviação lá da acetona também. Já aproveitar aqui, né? Ó, se eu pensar na acetona, eu tenho C dupla O, né? E que essa mesma acetona pode ser abreviada assim, ó, CO, na cadeia carbônica. Então tem que cuidar bastante disso aqui, tá? Abreviação da acetona, aproveitando já, né? Esse grupo funcional estará sempre localizado numa extremidade da cadeia, ou seja, nas pontas, né? Possui nomenclatura oficial e alguns possuem nomenclatura usual. Esses alguns foram que a gente citou, vamos citar novamente. E lembrando que esse número usual que nós estamos falando aí tem que ser decorados aí, tá bom? O carbono 1 será sempre o carbono da aldoxila. Importante relembrar aí. Em caso de duas aldoxila, o carbono 1 será a que der os menores números para as ramificações e depois para as insaturações. Então eu tenho que pensar o que? No aldeído, quem vai ser o número 1? Tenho duas ou tenho apenas uma? Quem será? Aquele que vai dar o número menor para as ramificações. E por último, para as insaturações, ou seja, para a dupla, tripla, né? Então tem que dar preferência aí para a insaturação após começar pelo C dupla O. Depois vai ter um exercício assim para a gente estar vendo. O nome é dado utilizando o prefixo de numeração com o sufixo al. Em caso de duas aldoxila, então dial, né? Butanodial. Então é um aldeído com duas aldoxilas, né? Caso o aldeído seja ramificado, pode-se identificar as posições 2, 3 e 4 com as letras gregas alfa, beta, gama, né? Lambda. Vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho este aldeído aqui, H3C, CH, CH3, C dupla O, H. Eu posso dar o nome aqui assim, ó, 1, 2, 3. O nome pode ser 2 metil, ó, 2 metil propanal, certo? Pode ser assim. E aí o que vamos observar aqui, ó. Esse é o nome oficial dele. Porém, se eu usar as letras gregas como o autor ofereceu aqui, essa possibilidade, o meu carbono não é esse somente quando eu for dar nome usando os números indo-arábicos. Se eu for usar o alfabeto grego, eu vou começar aonde? Ó, vou começar na posição 2. Então, aqui eu terei alfa, aqui eu terei beta, tá? Gama, lambda e assim segue. Então, o nome desse composto usando o alfabeto grego, como é que nós faríamos aqui então? Eu teria então alfa, metil, propanal. Então, entendido aí a diferença? Tá? Então, vejam só. A maioria das vezes se usa os números indo-arábicos, mas se usar o alfabeto grego, ou seja, as letras gregas, o carbono número 1 passa a ser o 2. Por isso que diz, ó, indicar as posições 2, 3, 4 e assim por diante. Né? Geralmente essa numeração é utilizada em aldeídos com apenas uma ramificação e não muito usada atualmente, não podendo ser usado para indicar posições de insaturações. Então eu não vou poder citar alfa para dupla ligação, entende? Então vejam só, são para aldeídos pequenos aí, pouco usado. Lá em ácido carboxílico também tem essa nomenclatura, né? Então é importante saber. Nomenclatura oficial então. Butanol, 4 carbonos, né? Aqui nós temos a insaturação. Veja que eu já não vou usar
o alfabeto grego. Vou usar os números indo-arábicos, tá? O carbono que antecede é o 2. O meu carbono 1 é aqui igual, porque vai valer a aldoxila, né? Olha aí. Propenal. E aqui etanodial, porque eu tenho duas aldoxilas, né? E aqui eu tenho as ramificações, ó. No carbono 2 tem o etil. No carbono 3, né, pode observar aí, nós temos o metil. Então, ordem alfabética, ou por complexidade, também poderia ser, né? Então, eu tenho 2 etil, 3 metil, pentanal. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Se tivesse uma dupla, digamos que a dupla fosse aqui, meu carbono 1 seria lá. Mas eu tivesse também um C dupla O aqui, uma aldoxila aqui também, de onde eu começaria a numerar, eu tinha que dar preferência para quem? Para as ramificações, porque nas duas extremidades teria a aldoxila, então qualquer uma delas poderia, né? Só revisando aí. E aqui vem então, dê os nomes oficiais dos seguintes aldeídos. Então, sendo assim, olha, como ficaria a letra A aqui? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, que tem um 2 a mais, né? Carbono 3 e carbono 4. Então, sendo assim, nós temos na letra A 1, 2, 3. No carbono 3 tem um radical e ele chama metil. E nós temos 4 carbonos, então butanal. Na letra B, minha cadeia carbônica tem que ser a maior sequência. Então, 1, 2, 3, 4, ó, 5 e 6. No carbono 4, nós temos o metil. Então, vou lá na letra B e vou colocar lá 4 metil. Tá? Então, 4 metil. Tem 6 carbonos, o prefixo grego lá é ex, né? Mais ans, a ligação simples, hexanal. Na letra C, a nossa aldoxila está aqui. Então eu pego lá carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Se descer para cá, fica 1, 2, 3. Então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa é a maior sequência. Então carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Muito bem. Então temos lá. No carbono 2 nós temos um etil. No carbono 3 tem metil duas vezes. Por ordem alfabética, o etil vem antes. Por complexidade vem o metil. Então fica a seu critério. Eu gosto de trabalhar bastante com ordem alfabética. Então vou estar pondo aqui. Ó. No carbono 2 eu tenho um etil. No carbono 3 eu tenho duas vezes o metil. Por isso que eu vou colocar 3,3 de metil. De metil. E nós temos aí 5 carbonos. Então vai ser o que? Pentanal. Pent mais an, ligação simples, e al, pentanal. Muito bem. Na letra D, nós temos aqui, ó aldoxila. Temos aqui aldoxila. Então eu começo a numerar de onde? Pelas aldoxilas tanto faz, tá? Se eu for pensar em ramificação, ó, aqui eu tenho uma ramificação no terceiro carbono, 1, 2, 3. E aqui eu tenho no segundo carbono, ó, 1, 2, certo? Se pensarmos agora
qual é o meu carbono número 1, eu penso então assim: eu tenho a insaturação e tenho a ramificação. Tem que fazer com que as ramificações recebam os menores prefixos. Se eu pegar da direita para a esquerda, 1, 2, então aqui eu vou ter o número 2 e aqui eu vou ter o número 4. Então 2 mais 4, nós passamos a ter 6. Se eu pegar da esquerda para a direita, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então 3 mais 5, 7. Então meu carbono 1 está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sendo assim, nós temos no carbono 2 tem um fenil. Então eu tenho lá 2 fenil. No carbono 4 tem um metil. Quatro metil. E depois nós temos 6 carbonos e o que antecede a aldoxila é o 4. Então eu vou ter lá, ó, X. Em vez de an, agora é um en, então eu tenho que colocar 4. Então, em vez de ser enal, vai ser enodial. Por que enodial? Porque eu tenho duas aldoxilas. Então, está aí. Agora, vendo aí, revisando a nomenclatura usual dos aldeídos. Então, nós temos aí metanal. Olha aqui, ó. É o aldeído fórmico, formaldeído ou formol. Formol, então, é o nome comercial, né? Em função da sua aplicação. O etanal, aldeído acético ou acetaldeído, né? 2 carbonos. Aldeído propiônico ou propionaldeído. Aldeído butírico ou butiraldeído, né? Comparado com butanal. Pentanal vem do valérico, né? Aldeído valérico ou valerialdeído. Oxilaldeído ou aldeído oxálico, né? E fenilmetanal. Aqui nós temos então o aldeído benzoico ou benzaldeído. São os nomes usuais aí, mais comum para os aldeídos. Cetonas. Revisando cetonas então. São compostos que possuem grupo carbonila, só que agora ligado em carbonos secundários, né? Sendo abreviado, né, por CO, em vez de C dupla O. R1, R2 eu posso abreviar assim. Então bastante cuidado aí nessa abreviação que aparece muito aí no dia a dia de vocês, para não confundir com éter, tá bem? Onde R1 e R2 são obrigatoriamente dois radicais, iguais ou não, podendo ser alquilas ou arenilas, tá? E possuem nomenclatura oficial e usual. Então vamos lá. Em caso de existir na oficial mais de uma possibilidade para a posição da carbonila, sua posição deve ser indicada, fazendo com que o carbono 1 seja aquele que estiver na extremidade mais próxima da carbonila, que foi no caso lá, pentan 2 ona. Aonde que eu vou começar a enumerar? De qualquer uma das extremidades, desde que o carbono 1 fica mais próximo do C dupla O. Nas cetonas com mais de uma carbonila, o carbono 1 é aquele que faz com que a cadeia tenha os menores números possíveis. Veja bem que interessante, ó. Nas cetonas com mais de uma carbonila, o carbono 1 é aquele que faz com que a cadeia tenha os menores números possíveis. Em cetonas insaturadas, a posição da carbonila deverá vir entre o prefixo de insaturação, em ou in, e o sufixo que designa a função ona. Então temos aí alguns exemplos. Olha, carbono número 1 vai ser esse, porque das duas extremidades, 1, 2, 3, carbonila. 1, 2, 3, carbonila. Então é indiferente. Então quem é que fez com que eu numerasse
da direita para a esquerda? Exatamente o radical, correto? Então, na sequência aí, ó, nós temos no carbono 2-metil, 2-metil, pentan, 3-ona. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, carbonila. 1, 2, 3, 4 carbonila. Então, da esquerda para a direita. Então, X, 4-en, para dizer o quê? O carbono 4 antecede a dupla, por isso 4-en. 3-ona, quer dizer o quê? O carbono 3 está a carbonila, 3-ona. Nesse caso, eu tenho mais do que uma carbonila. Tenho 3 carbonilas. Então, eu tenho lá, ó, 5-metil. 1, 2, 3, 4, 5. 5-metil. X, 6 carbonos. Mais AN, 2,3,4 triona. Então, diona, triona, tetraona, citando todas as carbonilas. Muito bem? Deu nome aos seguintes compostos, então. Nesta letra A, o que nós temos aqui? Nós temos uma cadeia cíclica, cadeia fechada, com a carbonila. Então, eu tenho ciclo, para dizer que a cadeia é fechada. Olha aí, ó, ciclo hexanona. Eu não preciso dizer onde é que está a carbonila, porque em cadeias fechadas, a carbonila vai estar no carbono 1. A não ser que eu tenha mais do que uma carbonila, eu tenho que citar para saber onde está a outra, né? Então está aí. Ciclo hexanona. Na letra B, vejam só. Carbono 1, carbono 2, 3 carbonila. Carbono 1, carbono 2, 3 carbonila. Então, nesse caso aqui, vou estar dando preferência para a ramificação. Então, se eu pegar aqui 1, 2, ramificação, 1, 2, 3, 4 ramificação. E a carbonila está no carbono indiferente, no terceiro, né? Então, vamos lá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, nós teremos na letra B, nós temos lá, então, 2, metil, metil. Aí temos lá pens, porque é 5 carbonos. O carbono que antecede a dupla é o 4. Aí vamos estar colocando em 4-en. E o carbono que está a carbonila é o 3. Ona. Letra C, nós temos lá 1, 2, eu tenho 2 carbonilas. Então, vou fazer com que elas recebam os menores prefixos, vai ser aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, nós sabemos que na letra C, nós temos lá no carbono 6, tem o radical metil e o etil. Então, eu coloco lá por ordem alfabética, se quiser. 6 etil, 6 etil, 6 metil, 6 etil, 6 metil. Aí eu tenho 8 carbonos. Ó. Oct. Aí nós temos lá, se nós observarmos só ligação simples entre os carbonos, então octan. Aonde estão as carbonilas? No carbono 2, no carbono 4. Então 2,4. E aí, diona.
aqui é 2 carbonila. A letra D, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso enumerar essa porque eu tenho mais que uma possibilidade de ter esse meu C dupla O. Ele pode estar assim, ou poderia estar aqui, ou aqui, né? Então, por isso que eu tenho que enumerar lá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Não tem ramificação. Já iniciamos com o prefixo grego, então. Pens, pentan, 3, ona. Muito bem. Então está aí os nomes oficiais, né, da sua nomenclatura das cetonas aí. Nome usual. A nomenclatura usual denomina-se o carbono da carbonila como cetona e coloca-se os nomes dos radicais presos em ordem de complexidade, ou do menor depois do maior. Por isso que nós temos aqui, ó, radical etil e isopropil. Esses são os radicais. Então, cetona, etílica e isopropílica. A não ser que eu queira colocar invertido, daí eu coloco então etil, isopropil, cetona. Ou tiro a preposição e, no caso, e coloco lá cetona, né, etil, hífen, isopropílica. Tudo bem? Aqui eu tenho radicais iguais, né? Metil, os dois. Então, cetona dimetílica. Esse é o nome usual mais comum, né? Nesse caso aqui, radicais fenil e paratoluil. Esse aqui é o paratoluil. Lembrando lá quando a gente estudou os aromáticos, né? A posição 1 e a posição 4. Paratoluil. Posição 1 e posição 2. Ortoluil. Posição 1 e posição 3. Metatoluil. Então, nesse caso, o paratoluil. E esse o fenil. Então, cetona, fenílica, menos complexo, e paratoluílica. Muito bem? E aqui nós temos aquele exercício da aula passada de éter para fazermos, né? Dê o nome oficial e o usual dos éteres relacionados abaixo. Então, esse primeiro aqui, ó, são iguais. Então, eu vou ter lá metóxi, metano, né? Nessa correção de exercícios aí, então. Oficial, metóxi, metano. Usual, éter dimetílico, né? São iguais, né? Letra B, metóxipropano, o menor prefixo, terminação oxi. E o outro normal, né? Então, metóxipropano. Usual, éter, metílico e propílico. Na oficial, etoxipropano. Na usual, éter, etílico e propílico. E na letra D, nós temos lá propóxipropano e éter, propílico e butílico. Muito bem? Então está aí a número 7, que tinha ficado da aula da semana passada. De correção aí. Tá? E agora vocês têm novos exercícios. Na página 97, o 9, o 10, o 11 e o 12. Ou seja, do 9 ao 12. Então façam lá. Beleza? Um abração a todos e a todas e boa semana. Não esqueça de fazer o tema.